Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos agora falar sobre o cálculo da variação de entalpia das reações químicas e nós vamos estar fazendo exemplos. Aqui hoje, eu já fiz 2 exemplos lá na aula teórica com vocês e hoje eu vou estar fazendo mais 8 exemplos. Meninos, é o seguinte, caso vocês vejam que não precisa assistir o vídeo tudo, não tem problema, não precisa assistir ele todo. Assista até o momento onde você vai conseguir entender o conteúdo, tá bom? Então, vamos acompanhar aí. Nós vamos começar agora a resolução do exemplo de número 3. Então, aqui a gente vai ver agora o exemplo de número 3. Calcule o ΔH para a reação de formação da água, a partir dos gases hidrogênio e oxigênio. Dados: energias de ligação. Aí ele dá para mim o valor das energias de ligação do hidrogênio com hidrogênio, do hidrogênio com oxigênio. E ele dá para mim a reação química. Meninos, lembrem sempre, primeira coisa que vocês vão estar fazendo aqui é verificar se a sua reação química está balanceada. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é verificar se essa reação está balanceada. Lembrando que verificar se uma reação química está balanceada é garantir que tudo que eu tenho antes da setinha, eu tenho igualzinho depois da setinha. Se tudo que eu tenho antes da setinha, eu tenho depois da setinha, então a gente vai ter aí uma reação balanceada. Se não tiver igual, nós vamos ter que igualar. Lembrem-se que pela lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os reagentes, eles não serão perdidos, eles serão apenas transformados em produtos. Bom, o que eu tenho antes da setinha? Eu tenho a presença de 2 hidrogênios. Tem a presença de 2 hidrogênios. Eu tenho a presença de 2 oxigênios. O que eu tenho depois da setinha? Eu tenho a presença de 2 hidrogênios. Olha, H2, 2 hidrogênios e 1 O. E aí, gente, tudo igual? Dá claramente para nós percebermos que não está tudo igual. E aí, lembrem-se que você não pode vir aqui e retirar nada, apenas acrescentar. Onde eu vou acrescentar? Bom, eu tenho 2 oxigênios antes e apenas 1 depois. Então, eu vou vir aqui e acrescentar 1 oxigênio. Só que detalhe, para eu acrescentar esse oxigênio aqui, eu não posso acrescentar ele sozinho. Ele vai vir junto com a água. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui não só o oxigênio, mas também a água. Agora, os nossos oxigênios ficaram iguais. Mas observe que agora eu tenho 2 hidrogênios antes e 4 hidrogênios depois. Posso vir retirar? Não, nós nunca vamos retirar nada, apenas acrescentar. E aí, a gente vai vir aqui nesse lado que está faltando e acrescentar, então, 2 hidrogênios. Posso acrescentar 2 hidrogênios? Posso, porque aqui é H2. Então, o que a gente vai ter agora? Olha, agora eu tenho 4 antes, 4 depois. 2 oxigênios antes, 2 depois. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos contar. Quantos HH a gente tem aqui? Olha, H2 nós temos aqui 1, 2. Então, nessa reação, eu tenho 2 mols do gás hidrogênio. Quantos parzinhos de O2 eu tenho? Só 1. Então, eu tenho 1 mol de O2. Lembre-se que quando o número de mols é 1, geralmente ele não aparece. Bom, e aqui eu tenho a presença de uma água e eu tive que acrescentar mais uma água. Então, eu vou ter, na verdade, 2 mols de água. Então, a sua reação balanceada, ela contém 2 mols do gás hidrogênio e 2 mols de água. Reação balanceada, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos interpretar os dados do enunciado com a reação química que nos foi dada. Observe que no enunciado, ele fala para mim das energias de ligações. Se ele fala os valores da energia de ligação, ele quer que nós analisemos as reações que existiam antes, que não existem depois. E aí, então, o que eu vou fazer aqui? Olha, observem bem que antes da minha setinha, nós tínhamos ligação de H com H. Depois da minha setinha, eu não tenho ligação mais de H com H. Antes da setinha, eu tinha dupla ligação entre o oxigênio. Depois eu não tenho mais. Significa que essa ligação entre o hidrogênio aqui
ela foi rompida. Para eu romper essa ligação desses dois elementos químicos aí que se uniram, que estão estáveis, eu só vou romper essa ligação se eu fornecer energia para esse sistema. Então, aqui, nós vamos ter a presença de uma reação endotérmica para romper essa energia. Quantas ligações eu vou ter que romper? Não são 2 mols de H2? Cada H2 tem uma ligaçãozinha. Como são 2 mols, nós vamos ter, então, 2 ligações de hidrogênio aqui. O meu hidrogênio, essa ligação vale 435,6. Multiplicando esse valor por 2, porque a gente tem aí 2 mols desse H2, nós vamos precisar dessa energia para romper esse H2 aí. Nós temos aqui uma ligação dupla com o oxigênio, que também será rompida. Mas a gente só vai romper se a gente fornecer energia, se isso aqui usar, né, pegar, receber energia, porque senão ó, não vai ter como romper. Bom, na verdade, aqui eu tenho uma única ligação dupla, porque eu tenho só um mol de oxigênio. Como eu tenho uma única ligação dupla, e essa ligação dupla vale 493,2, nós vamos multiplicar isso por 1, vai dar pra gente 493,2. Agora, depois da setinha, olha, lembrem bem, nós temos a presença de 2 mols do H2O. Aqui ele tá falando só desse pedacinho aqui, ó. Eu tenho esse pedacinho uma vez, eu tenho esse pedacinho 2 vezes em uma água. Então, eu tenho 2 ligações HO na água, né? Nessa água que aqui eu tenho no meu desenho. Só que ele está me dando 2 mols de água. Então, eu vou ter, na verdade, 2 vezes 2, 4 ligações entre o hidrogênio e o oxigênio. E aí, multiplicando, então, o valor de uma ligaçãozinha por 4, nós vamos obter aí o valor de 1849,2. Lembrando que sempre que você for formar ligações, isso vai ser um processo espontâneo. Tá aí o lembretinho para vocês. Quebras de ligações são processos que têm ΔH positivo. Gastam energia para acontecer, são processos endotérmicos. Quebra as ligações dos meus reagentes. Processos exotérmicos, formação das ligações do meu produto serão processos exotérmicos, vão ter valorzinho negativo. Então, aqui, olha, nós temos os reagentes e nós temos o produto água. A energia dos reagentes vai ficar com sinal positivo. Observe que até aqui a gente só tinha dado os valores. Nós ainda não havíamos colocado sinal em nada. Mas agora que a gente já sabe que as ligações dos reagentes foram rompidas, nós vamos pôr sinalzinho aí de positivo, de processo endotérmico. Agora que nós já sabemos que as reações do produto foram formadas espontaneamente, nós vamos pôr lá o sinalzinho nessa ligação aqui do meu produto. Lembrem sempre, os valores vão vir todos sem sinais. Quem vai colocar sinal neles são vocês. Depois que a gente determinou, então, quantidade de energia do reagente lá, que foi rompida, quantidade de energia lá dos produtos que foram formados, né, das ligações dos produtos que foram formadas, nós vamos apenas juntar todos esses números. Nós vamos somar tudo numa coisa só. Somando esses valores tudo aqui do jeito que eles aparecem, nós vamos ter um valor final de menos 484,8 kJ. Ou seja, essa é uma reação exotérmica, ocorre com liberação de energia na forma de calor. Vamos agora para o exemplo de número 4. Qual a variação de entalpia para a seguinte reação? Onde nós vamos ter 4 mols de amônia gasosa, reagindo com 5 mols de oxigênio gasoso, para produzir 4 mols de óxido nítrico, mais 6 mols de água gasosa. Dados. Aqui, observe que ele não está falando assim, a ligaçãozinha entre o N e o H vale tanto. Ele está falando que esse participante da minha reação tem esse valor. Então, onde eu ver esse participante aqui, a amônia na minha reação, eu vou substituir por esse valor. Ele está dizendo que esse participante aqui da minha reação tem esse valor. Onde eu ver ele na reação, eu vou substituir por esse valor. E ele está dizendo que o participante água na minha reação tem esse valor aqui. Onde eu ver a água, eu vou incorporar lá esse valor. Mas observem assim,
Eu tenho apenas um NH3? Será que eu tenho apenas um NH3? Não se esqueçam de observar isso. E a professora já está indo muito rápido, mas lembrem, primeiro de tudo, sempre vocês vão verificar se a sua reação química está balanceada. Então, antes da gente verificar isso aqui tudo que a professora já explicou, verifiquem se a sua reação está balanceada. Aqui, nós podemos ter certeza que ela está balanceada, porque já aparecem os números de mols dos meus participantes. Como já aparecem o número de mols dos meus participantes, eu posso ter certeza que essa reação está balanceada. Gente, não se esquece, toda vez que você olhar para uma reação química, se aparecer um número indicando o número de mol, pode ir tranquilo, ela já está balanceada. No entanto, se não aparecer nenhum número, você vai ter que verificar se a sua reação está balanceada ou não. Então, ó, ok, reação balanceada. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é interpretar, relacionar os dados do enunciado com a minha reação química. E aí é o que eu estava comentando com vocês. Observe agora que ele deu o valor para mim da amônia. Esse participante da minha reação tem esse valor. Onde eu ver esse participante, eu vou pôr esse valor. Esse participante da reação, vixe, professora, esse exercício seu está errado. Não apareceu o valor do meu oxigênio. Não se esqueçam que eu comentei isso com vocês também nas aulas anteriores. Quando ele não informa o valor de um participante assim, é porque esse participante tem valor 0. Então, a energia contida nesse oxigênio aqui é 0. Não está sendo informada porque não vai influenciar em nada na minha resposta, na resolução do meu exercício. Sempre que um dos participantes não forem escritos no seu enunciado o valor de uma energia, pode ter certeza que o valor dele é 0. Nós temos aqui o valor do óxido nítrico e nós temos aqui o valor da água. Agora, detalhe, pessoal. Se você, come um pedacinho de chocolate e ganha 100 calorias, ok. Será que é a mesma coisa eu comer 10 pedacinhos de 10 pedacinhos de chocolate? Será que eu vou continuar ganhando apenas essas 100 calorias? Não, né, professora? Se eu comer um pedacinho, eu ganho 100. Se eu comer 10 pedacinhos, eu vou ganhar 1000 calorias. Então, não se esqueçam que esse número de mols aqui, ó, ele vai fazer a diferença na sua resolução. Por quê? Porque, olha, ele fala assim, uma única amônia, uma única vez, ela vale isso aqui. Mas a minha reação me dá 4 mols de amônia. Então, eu vou multiplicar esses 4 mols de amônia pelo valor de um único mol. Então, esse é o valor de energia que eu tenho aqui nesses 4 mols de amônia. Aqui no meu O2, não apareceu. Sempre que não aparecer, porque o valor da entalpia dele é 0. 5 vezes 0? 0, já não vai fazer diferença mesmo, né, gente? Aqui no meu óxido nítrico, um único óxido nítrico vale 90,4, mas a minha reação me deu 4. Por isso que eu vou multiplicar, então, esse valor de 1 por 4, porque aqui na minha reação, olha, aparece 4 mols dele. Multiplicando, então, a gente vai ter esse valor. O último participante, a água, uma única água vale menos 241,8. Mas ele me deu 6 águas. Então, eu vou multiplicar esse valorzinho por 6. Então, eu tenho esse total aqui de acúmulo na água. Então, eu já relacionei os dados do enunciado com a minha reação química. Vou para o passo seguinte. No passo seguinte, nós vamos somar todas as energias contidas nos reagentes e o total das energias contidas no produto. Lembrem que reagente, a palavra já está te falando o que é um reagente. Olha, eu tenho uma setinha, ela tem um sentido. E ela, se ela tem um sentido, ela tem uma frente e uma ré. Quando você coloca ré no seu carro, você vai para trás. Então, o seu reagente aqui é aqueles que estão atrás da sua setinha. Então, a gente tem aqui esses reagentes. Então, aqui nós vamos estar somando, juntando a energia dos reagentes e nós vamos estar juntando a energia dos produtos. Bom, reagente, eu tenho aqui menos 184,8. Juntei com 0, ficou o mesmo, menos 184,8. Produto, a gente tinha aqui o do óxido nítrico e o da água.
Juntando os dois, nós temos esse valor aqui. Então, energia total dos reagentes, energia total dos produtos. O que eu faço agora, professora? Agora que a gente já fez, nós vamos jogar lá na fórmula. Na fórmula que me diz que a variação de entalpia de uma reação corresponde ao total de energia acumulada no produto, menos o total de energia que eu tinha lá no meu reagente. Quando eu fizer essa diferença da energia do produto para a energia do reagente, eu vou descobrir o ΔH da minha reação, eu vou descobrir o quanto de energia ela ganhou ou quanto de energia ela liberou. Bom, lembrando que se esse ΔH for positivo, nós teremos uma reação endotérmica. Se esse ΔH for negativo, nós teremos uma reação exotérmica. Então, nós vamos pegar lá, olha, o meu ΔH vai ser igual à energia contida nos meus produtos, olha aí ela aí, menos da minha fórmula, a energia contida nos meus reagentes. Esse menos, gente, aqui, é do valorzinho que dá da energia do meu reagente. Esse outro menos grandão que eu pus aqui para vocês é o da fórmula, olha lá. É ΔH, vai ser igual a energia do produto menos do reagente. A gente tem esse menuzinho aqui, ó. É esse menuzinho aqui que eu coloquei para vocês. Fazendo o joguinho de sinal, então, nós vamos ter aí menos 1089,2 mais 184,8, que dá um valor final para a gente de menos 904,4 kJ. Ou seja, nós temos aqui a presença de mais uma reação exotérmica. Exotérmica porque está liberando energia para o meio ambiente. Você pode fazer também, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem juntar os produtos tudo, fazer direto. Vocês podem juntar os reagentes tudo e só substituir aqui na fórmula. Mas lembrem-se sempre de verificar se a sua reação está balanceada e de multiplicar o valor de um dos participantes pela quantidade de mols desse participante na reação, tá? Não deve se esquecer disso. E aqui, ó, eu posso jogar direto e observe que a gente vai encontrar o mesmo valor. Então, para quem já conseguiu aprender e quiser fazer direto, ok, tá bom? Vamos para o exemplo de número 5. No exemplo de número 5, nós temos assim. Calcule o ΔH para a reação de formação da amônia, a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio. Dados. Energia de ligação. Então, aqui, olha, observe que ele não está me dando o valor de H2. Ele está me dando o valor dessa ligaçãozinha que existe entre o H. Vale isso aqui. Da ligação que existe entre o nitrogênio, vale isso aqui. E da ligação que existe entre o hidrogênio e o nitrogênio, que vai valer isso aqui. Primeira coisa que a gente vai observar sempre, sempre, vocês vão verificar se a sua reação química está balanceada ou não. Observe aqui que nós temos a presença aqui dos números de mols. Se aparecer o número de mols nessa minha reação, é porque ela já está balanceada. Esse que não apareceu o número de mols, é porque o número de mols dele é 1. Então, a minha reação, ó, já está balanceada, ok. Segundo passo, nós vamos relacionar os dados do enunciado com a reação. Lembrando que esses dados do meu enunciado estão falando de energias de ligação. E aí é onde eu comentei com vocês quando a gente fez aqui o primeiro exemplo desse vídeo de hoje. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Olha, eu tenho 3 HH, eu tenho 3 H2. Então, eu tenho esse H com ligação no H 3 vezes. Se eu tenho esse H ligando com o H 3 vezes, quando a gente for verificar esse valorzinho da energia do meu hidrogênio, eu vou precisar multiplicar ele por 3, porque eu tenho 3 vezes essa ligação aqui, ó. E essa ligação HH, ela não apareceu para mim no final. Como ela não apareceu para mim no final, eu vou colocar ela na minha continha. Continuando. Então, como eu tinha aqui 3 ligações HH, e cada ligação HH vale 432, nós vamos multiplicar esse valor por 3, e a gente tem esse total de energia aqui para romper as 3 ligações do meu hidrogênio. No meu nitrogênio, nós temos uma tripla ligação entre os nitrogênios. Essa tripla ligação, obviamente, não aparece aqui, ó, tá claro pra gente que não aparece.
Só que aqui eu tenho uma única tripla ligação. Eu só vou romper essa tripla ligação. Só uma, porque eu só tenho um mol aqui. Bom, como eu só tenho uma tripla ligação para ser rompida, a gente vai multiplicar esse valor só por 1, né? E vai acabar sendo ele mesmo. Então, para deslanchar essa ligação tripla do meu nitrogênio, eu vou gastar 942 kJ de energia. Continuando. Agora, olha aí. De onde veio esses 6 ligações HH? A gente tem aqui ligações NH, né? Eu tenho 1, 2, 3 ligações NH. Só no meu desenho eu já tenho 3. Mas observe que ele fala para mim que eu tenho 2 vezes esse mesmo desenho. Se eu tenho 2 NH3, eu tenho esse desenho aqui que a gente contou 3, 2 vezes. Então, eu tenho, na verdade, 6 ligações entre o nitrogênio e o hidrogênio. Por isso que eu vou estar multiplicando o valor do nitrogênio por 6. E aí, a gente vai ter que o valor de formação dessas ligações aqui é de 2.316 kJ de energia. Observe que até aqui você não falou de número positivo ou de número negativo, mas você tem que saber interpretar isso. Você tem que relembrar, colocar aí na sua cabecinha que quando o elemento químico está ligado, ele não quer se desligar, ele gosta de ficar ligado, porque ele está estável. Quando eu rompo essa ligação, ele vai ficando instável. E aí, como ele fica instável, ele precisa refazer essa ligação para voltar a ficar estável. Lembra, nós aprendemos, nós falamos muito sobre isso ano passado, que era lá quando a gente estudou sobre a regra dos octetos, né? Que a gente estudou sobre ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas. Então, aqui, olha, a quebra de uma ligação vai ser sempre um processo endotérmico. Para eu separar esse composto que está estável, eu só consigo separar se eu usar a energia para separar, né, gente? Já a formação das energias, separei. Ficou instável, quer ligar. Os dois querem ligar. Como os dois querem ligar, isso vai ser agora um processo espontâneo. Então, lá no seu produto, o ΔH das energias que serão formadas serão espontâneas, serão negativos. Então, aqui na nossa reação, olha, a gente tem aqui os nossos reagentes que tiveram ligações rompidas. Reagentes tiveram ligações rompidas. Para romper uma ligação, eu vou pôr o sinalzinho positivo. Eu gasto energia. Aqui a gente tem o produto que foi formado, foi produzido. Para formar uma ligação, é espontâneo. É um processo negativo, com ΔH, que libera muita energia na forma de calor, para eles quererem, porque eles querem muito ficar estáveis. E aí, depois que a gente tem todos esses valores, basta a gente somar todos eles. A gente junta todos esses valores que a gente achou lá nessas energias que foram rompidas, dos reagentes e formadas no produto. A gente vai somar esses números aí do jeitinho que eles aparecem. Somando tudo, nós vamos ter que a variação de entalpia dessa reação é de menos 78 kJ. Mais uma vez, nós temos aí a presença de uma reação exotérmica. Exemplo 6. No exemplo 6, ele diz: o metanol é um líquido inflamável e perigoso, que apresenta efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente no nervo óptico. Essa substância pode ser preparada através da hidrogenação controlada do monóxido de carbono, em uma reação que se processa sob pressão e em presença de um catalisador metálico. Com base na tabela de calores padrão de formação a seguir, calcule a variação de entalpia do processo. Então, a gente tem aqui a nossa reação química. Nós temos aqui o valor desses participantes da reação química. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre quando você for começar a fazer continha em química, te der uma reação química, lembre-se de fazer o balanceamento da sua reação química. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se a nossa reação está balanceada. Para verificar se a reação está balanceada, a gente vai cortar essa setinha, a gente vai entender como se essa setinha fosse um sinal de igual. E aí, tudo que eu tenho antes da setinha tem que ser igual a tudo que eu tenho depois da setinha.
Eu tenho que ter as mesmas letrinhas e nas mesmas quantidades. Quando aparece algum número, não preciso fazer o balanceamento, porque ela já foi balanceada. Mas se não aparecer, sou eu que vou ter que fazer, né, gente? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a presença de um carbono, CO, um oxigênio. Nós temos a presença de H2. Antes da setinha, então, eu tenho a presença do H2. O que eu tenho depois da minha setinha? Eu tenho aqui um C. Eu tenho aqui 3H, vamos colocar esse H aqui. Vamos pôr aqui, são 3H. Eu tenho um O. E eu tenho um H. Carbono ok, oxigênio ok, hidrogênio ok? Não. Observe que nós temos a presença de 2 hidrogênios antes da setinha e 4 hidrogênios depois da setinha. Tem como 2 virar 4? Não tem como. Isso significa que essa reação não está balanceada, você vai precisar balanceá-la. Lembre que para balancear você não vai retirar nada, você vai apenas acrescentar alguns elementos aí para deixar essa reação balanceada. Aonde eu vou acrescentar aqui? Eu vou acrescentar no hidrogênio, porque estão faltando hidrogênios. Então, eu tenho aqui 2 aqui antes da setinha e 4 depois. Vou acrescentar aqui 2 hidrogênios. Professora, posso acrescentar 2 hidrogênios? Pode, porque aqui, ó, os hidrogênios são de 2 em 2 que eu vou colocando. Quando eu faço isso, observe que agora eu tenho tudo igual. Mesma quantidade de carbono, um antes, um depois. Mesma quantidade de oxigênio, mesma quantidade de hidrogênio. A única coisa que a gente mexeu nessa reação foi no número de hidrogênio. Antes eu tinha um único mol, agora eu tenho a presença de 2 parzinhos de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio. Então, na minha reação balanceada, olha, a gente vai ter 2 mols de hidrogênio. Segundo passo, nós vamos relacionar os dados do enunciado com a reação química que nós estamos analisando. Observe aí que ele falou já, ele deu a energia prontinha de cada um dos participantes da minha ligação. Professor, esse trem está errado, eu não estou achando o valor do H2. É como eu falei anteriormente para vocês. Quando não aparece um valor para a gente, é porque o valor dele é 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, se esse valor 3 aí, né? Eu tinha 3 mols, aqui no caso eu teria 4, né, gente? Ó. Eu tenho 4 mols, aliás, eu tenho 2, né? 2 mols de hidrogênio aqui. Eu multipliquei por 0, deu para mim 0, não faz nem diferença para mim. Aqui é um raro caso que se não balanceasse, eu acertaria da mesma maneira, né, gente? Mas não chutem, façam sempre o balanceamento primeiro. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a presença de 1 mol de CO, que vale menos 110. 1 vezes 110, né? Menos 110 aí. Eu tenho 1 mol do metanol, que vale menos 726. Então, o valor aqui do meu metanol, menos 726. Feito isso, nós vamos para o terceiro passo. A gente vai juntar a energia dos reagentes, lembrando que reagente é aquele que está antes da setinha. Juntando a energia dos reagentes, olha, menos 110 mais 0, menos 110. E nós vamos juntar a energia dos produtos. Só tem um produto, então a energia do meu produto, menos 726. Feito isso, nós vamos jogar lá na fórmula que diz que a variação de entalpia de uma reação vai ser a energia do produto, a energia total contida nos meus produtos, menos a energia total contida nos meus reagentes. Valor que eu achei por os meus produtos, menos 726. Menos da minha fórmula aqui, ó, esse menusinho aqui, ó. O valor que eu tenho para os meus reagentes, menos 110. Menos com menos, mais. Menos 726 mais 110 vai dar para a gente um total de menos 616 quilojoules. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, uma ligação exotérmica. Lembre-se que se você já consegue fazer, olhando mesmo na reação química, você não precisa fazer etapa por etapa. Balanceia a sua reação química e já joga aqui na fórmula
substituindo aqui pelos participantes. Tranquilo, pode fazer, como eu mostrei lá no exemplo 4. Mas, quem quiser, pode fazer no passo a passo também, como eu vou estar fazendo com vocês. Exemplo de número 7. No exemplo de número 7 diz assim: utilizando os valores das energias de ligações abaixo, determine o valor do ΔH da reação de formação do cloroetano. Então, ele dá para a gente uma reação, dá aqui o desenho dela e uma tabelinha para a gente de valores. Meninos, primeiro passo sempre. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a nossa reação química está balanceada. O que é verificar se essa reação está balanceada? É garantir que tudo que eu tenho antes da setinha, eu tenho depois da setinha. Se tudo que eu tiver antes da setinha, eu tiver depois da setinha, minha reação está balanceada. Se tiver diferente, vou ter que igualar esses dois lados aí. Porque na natureza nada se perde, nada se cria. As coisas apenas se transformam. O reagente vai se transformar no produto. O que eu tenho antes da setinha? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a presença de 5 hidrogênios. O que mais que eu tenho? Eu tenho a presença de 2 carbonos. Eu tenho a presença de 2 carbonos. E eu tenho a presença de 1 cloro. Então, antes da setinha, eu tenho a presença aí de 5 hidrogênios, 2 carbonos e 1 cloro. O que eu tenho depois da setinha? Vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a presença de 5 hidrogênios. O que mais que eu tenho? Eu tenho a presença de 1, 2. Eu tenho a presença de 2 carbonos. E eu tenho a presença também de 1 cloro. Observem que nesse caso aqui, não apareceu nenhum número grandão informando o número de mols da minha reação química. Mas nós conseguimos verificar que a nossa reação química, ó, ela já está balanceada. Por que ela já está balanceada, professora? Porque tudo que eu tenho antes, eu tenho depois, na mesma quantidade. Continuando. Agora que a gente já relacionou isso aí, já fez o balanceamento, nós vamos relacionar os dados do enunciado com os dados aí, né, do meu exercício, com os dados da minha reação química. Gente, nessa parte, vocês podem ir lá e verificar aqui a quantidade total de energia que eu tenho antes, quantidade total de energia que eu tenho depois e juntar tudo. Pode. Mas olha para mim, veja essa situação aqui. Se eu tenho assim, 1 mais... vamos apagar aqui, né? Para eu colocar o exemplo bonitinho para vocês entenderem o que eu estou falando aqui agora, olha. Observem que se a gente tem assim lá na matemática, 1y mais x é igual a x. Se a gente tem esse x antes e esse x depois do meu sinalzinho de igual, o que a gente faz lá na matemática? Vai, professor, eu corto. Então, aqui, olha, essa ligação minha aqui de hidrogênio com carbono, ela apareceu aqui. Então, eu corto ela da minha continha, não preciso pôr ela na minha continha, não. Por quê? Porque não mudou. Aqui você pode fazer de todas as ligações, pode, mas vai ser mais trabalhoso. Ou você pode vir aqui e verificar quais foram as ligações que mudaram, que assim você já consegue descobrir o valor da energia de ligação aí, que gastou para romper e que liberou para formar. Eu tenho aqui, olha, essa parte aqui, hidrogênio ligado com carbono. Olha ela aqui. Não preciso falar dela. Olha essa parte aqui. Hidrogênio ligado com carbono. Olha ela aqui. Não preciso falar dela. Eu tenho aqui hidrogênio ligado com carbono. De novo, hidrogênio ligado com carbono. Não preciso falar dela. Essas 4 eu posso pôr na minha continha se eu quiser. Mas se eu não quiser, eu não preciso colocar. Por quê? 4 antes do sinalzinho de igual. Com 4 depois do sinalzinho de igual, a gente vai cancelar isso aí, vai ficar nada. Então, não preciso colocar isso aí.
que a gente vai precisar colocar? Nós vamos precisar colocar aqueles que são diferentes, aqueles que estavam antes da minha reação química aqui no meu reagente, mas não estão depois no meu produto. Observe que no meu reagente eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. No meu produto eu tenho uma ligação simples. É a mesma coisa? Como não é a mesma coisa, a gente vai ter que falar sobre ela. Bom, então a gente tem a presença aqui de uma ligação dupla entre carbonos. Uma única. Uma ligação dupla entre carbonos vale 609 de energia. Como eu já sei que aqui é um reagente, eu vou ter que romper essa ligação, então eu gasto 609 kJ de energia para romper essa ligação. No caso aqui, cacau. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui a presença desse C, ligação simples com C. Como eu tenho a presença de uma única ligação simples de carbono com carbono, o valor dessa ligação para mim está aqui na minha tabela, olha, vai ser 345. Esses números aqui não estou tirando do nada, estão no seu enunciado, vão vir no seu enunciado. Bom, o que mais que a gente tem? Esse HCl, você consegue ver HCl aqui depois da setinha? Não. Como você não consegue ver, significa que essa ligação foi rompida. Quantas ligações HCl foram rompidas? Apenas uma ligação. Bom, o valor de uma ligação HCl está na tabela do seu enunciado aí, ó, 431. Bom, aqui depois da setinha, essa parte aqui não tinha antes, eu vou ter que falar sobre ela. Então, a gente tem aqui um hidrogênio ligado no carbono. Uma ligação que foi formada entre hidrogênio e carbono. Essa ligação, de acordo com a minha tabela, vale 435. E a gente tem aqui uma ligação entre carbono e cloro, que a gente não tinha antes. Essa ligação entre carbono e cloro, ela vale 339 kJ de energia. Aliás, quilocalorias de energia. Bom, achei o valor total de energia contida aí para romper ligações do reagente, para formar a energia do produto. Eu vou relacionar, né, e eu vou lembrar que sempre esses valores, eles vêm para mim, olha aqui nessa tabela. Todos os valores vieram sem sinal. Quem vai colocar o sinal nesses valores aí são vocês. E aí vocês têm que lembrar que as reações que as ligações que foram rompidas lá do meu reagente, elas gastam energia, são processos endotérmicos. Eu só consigo separar ali um composto que já fez a ligação, já ficou estável. Eu só consigo separar ele se a gente usar muita energia. Então, eu gasto energia para separar. Depois que eu separo, eles estão doidinhos para voltar a se unirem. E aí, eles se unem espontaneamente e liberam energia. Então, aqui, olha, a quebra da energia dos meus reagentes vai ser um processo endotérmico. Os valorzinhos aqui que vieram lá dessas energias do meu reagente vão ficar positivo. Já a formação das energias serão processos exotérmicos, que vão liberar energia na forma de calor. Nós vamos pôr o sinalzinho negativo. Então, nos meus reagentes, eu gasto energia para quebrar a ligação deles. Nos meus produtos, eu libero energia para formar essa ligação entre eles. Para determinar o valor final da sua variação de entalpia, você vai juntar tudo, soma tudo. Do jeito que aparece com esses sinaizinhos aqui, você vai juntar tudo. Você vai digitar lá na calculadora tudo que está aqui. O resultado que a sua calculadora te der, é a resposta final. Batendo tudo isso aqui lá na calculadora, sai para mim que o resultado final é menos 79 quilocalorias. Mais uma vez, sinalzinho negativo, nós temos uma reação exotérmica, que produz energia na forma de calor. Vamos ao exemplo 8. No exemplo 8, ele diz assim: a sacarose é um alimento importante para o ser humano. O metabolismo dos açúcares envolve reações que são as fontes de energia para que a célula possa realizar os trabalhos mecânico, elétrico e químico. O metabolismo de açúcares durante a respiração é representado pela reação de combustão abaixo. Aí ele dá aqui para a gente a reação de combustão da glicose. Lembrem-se que toda reação de combustão, ela só ocorre na presença do oxigênio. E se ela for completa, ela vai formar para mim gás carbônico
e água. Bom, professora, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse exercício e em todo exercício, esse detalhe aqui, ó, verificar se a sua reação química já está balanceada. E olha o tanto que foi bonzinho com a gente. 1 mol de glicose, se eu já vi esse número aqui, vai ir tranquilo, já está balanceada. E olha, observe que ele já dá os valores para a gente de todos os mols aqui. Então, perfeitamente, tranquilamente, minha reação já está balanceada. Posso ir para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos relacionar os dados do enunciado com os dados do problema. O meu enunciado, ele me deu o valor de cada um desses pedacinhos aqui, ó. Ele disse esse pedaço, uma vez, vale menos 2.222. Como esse negócio apareceu só uma vez, a energia contida nessa glicose aqui, nessa sacarose, perdão, é de menos 2.222 quilojoules. Bom, cadê o meu oxigênio? Não apareceu. E sempre que não aparecer o valor de um dos seus participantes, você vai atribuir a ele o valor de 0. Ele não vai fazer diferença na sua continha. 12 vezes 0, 0. Fez diferença. Nós temos aqui que o CO2, ele vale menos 394. Mas olha, um CO2 vale menos 394. O enunciado me deu 12, então a gente vai multiplicar o valor de 1 por 12. E aí a gente vai ter que a energia contida nesse pedacinho aqui, dessa reação química aqui, é de menos 4.728 quilojoules de energia. A gente ainda tem o último participante. Só uma água, olha aqui, vale menos 286 quilojoules. Como na minha reação eu tenho 11 águas, eu vou multiplicar esse valor por 11. Deu menos 3.146 quilojoules de energia. O que eu faço agora? Vamos juntar a energia dos meus reagentes, que foi a energia desse aqui com esse. E vamos juntar aqui a energia dos meus produtos. Então, junto tudo do meu reagente, junto tudo do meu produto. E depois nós vamos jogar lá na formulinha que diz que a variação de entalpia de uma reação corresponde à energia total contida nos seus produtos, menos a energia total contida nos seus reagentes. Energia dos meus produtos, menos 7.874. Energia dos meus reagentes, menos 2.222. E esse menos, professora? Menos da fórmula. Menos com menos mais. Resolvendo isso na calculadora, nós vamos ter que essa é uma energia, é uma reação exotérmica que libera 5.652 quilojoules de energia. É um processo, lembrando, exotérmico. Exemplo 9. No exemplo 9, nós temos aí, observe o desenho. Através de experiências em laboratório, determinou-se que a entalpia de ligação do hidrogênio é de 104 kcal por mol. Do cloro é de 58 kcal por mol. E do ácido clorídrico é de 103 kcal por mol. Determine o valor da variação de entalpia dessa reação. Meninos, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer mesmo, verificar se a nossa reação química está balanceada. Para verificar se a nossa reação química está balanceada, a gente vai entender essa setinha como um sinal de igual. Tudo que eu tiver antes da setinha, eu tenho que ter igualzinho depois da setinha. O que a gente tem antes da setinha? 1, 2. Eu tenho a presença de 2 hidrogênios antes da setinha. Antes da setinha, eu tenho também a presença de 2 cloros. Depois da setinha, eu tenho a presença de 2 hidrogênios. E eu tenho a presença também de 2 cloros. Nossa, perfeitamente. Minha reação já está balanceada. Eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, eu tenho 1 mol de gás cloro e eu tenho 2 mols de ácido clorídrico. Próxima etapa, relacionar os dados do enunciado com os dados da sua reação química. O meu enunciado, ele não está falando assim,
esse participante da reação, ele vale tanto. Ele está falando assim, ó, essa ligação desses participantes vale 104 quilojoules. Aliás, cacau. Ele está dando valor para a gente dessas ligaçõezinhas aqui que existem entre os meus participantes. Olha, como ele está dando valor dessas ligações, nós vamos ter que verificar quais ligações dos reagentes foram rompidas, quais ligações dos produtos foram formadas. E aí a gente tem aqui, essa ligação de hidrogênio aqui, existe depois da setinha? Não. Então, essa ligação foi rompida. Quantas ligações de hidrogênio e hidrogênio foram rompidas? Apenas uma. Então, para romper essa ligação aqui, a gente vai utilizar esse tanto de energia. Nós temos aqui, antes da setinha, uma ligação de um cloro contra o cloro. Tenho isso depois? Não. Significa que essa ligação ela foi interrompida, ela foi rompida. Uma ligação entre cloro e cloro tem esse valorzinho aqui. Bom, depois da setinha a gente tem aí o HCl. Nós temos uma ligação entre H e Cl. Nós temos mais uma ligação entre H e Cl. Então, no total, eu tenho aí, depois da setinha, 2 ligações de HCl. E aí, a gente vai multiplicar o valor de uma dessas ligações por 2. Observe que todos esses valores, olha aí, gente, todos esses valores vêm para a gente sem sinal. Quem vai colocar o sinal desses valores é você. E aí, você tem que relembrar sempre que para romper uma ligação química, para deixar um elemento químico que está lá todo estável, todo tranquilo, instável, isso vai gastar energia. É um processo endotérmico. Já para formar uma ligação, pegar aqueles que estão doidos para se ligarem e unirem eles, nós vamos ter um processo exotérmico, um processo que libera energia. Então, aqui, os meus reagentes, as energias que foram rompidas, as ligações que foram rompidas nos meus reagentes terão valor positivo. As ligações, que foram formadas no meu produto terão valor negativo. Já sei quanto eu gastei para romper isso. Quanto eu gastei para romper isso? Quanto eu liberei para formar essas ligações? Beleza. Junta tudo. Junta tudo. Digita todos esses números que você achou dessas ligaçõezinhas aí na sua calculadora. O resultado final vai dar para a gente o valor das calorias aí, né? No caso dessa reação química, da variação de entalpia dessa reação química. Então, o ΔH dessa reação química é 44 cacau. Meninos, coloquei esse gráfico aqui mesmo, só para fazer uma interpretaçãozinha rápida. Vai ter alguns gráficos nos exercícios e na avaliação de vocês, tá? Coloquei aqui mesmo, bem rapidinho, só para a gente fazer uma interpretaçãozinha rapidinho. Aqui diz assim: o hidrogênio é conhecido como um combustível limpo, porque na sua combustão forma-se apenas água. Analise os 2 processos abaixo. A gente tem aqui a combustão do hidrogênio para formar água gasosa, esse pedacinho do meu gráfico. Nós temos a combustão do hidrogênio para formar água líquida, esse pedacinho do meu gráfico. Em qual desses processos há maior liberação de energia? Essa parte que eu esqueci de tirar. Bom, gente, olha, isso aqui libera esse tamanhozinho aqui. Tem só essa liberação de energia. Essa reação 2 aqui tem essa liberação de energia. Qual que libera mais energia, professora? Esse ΔH2. Para eu transformar esses hidrogênios e oxigênios gasosos em água líquida, eu libero muito mais energia do que para transformar em água gasosa. Porque aqui, a variação do tamanho aqui no meu gráfico é muito maior para esse ΔH2 do que para esse ΔH1. Meninos, fechando aí com chave de ouro, vou deixar uma mensagem para vocês, né? Que as nossas palavras, nossos gestos e nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida só tem sentido se for realmente para o fazer o bem. Meninos, muito obrigado para quem acompanhou a aula até o fim. Eu espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas sobre esse conteúdo. Beijo para vocês, né? Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês, tá bom, meninos?